Olha, eu vi uma publicidade sobre esse filme uma vez no Instagram, me chamou muita atenção, principalmente porque eu gosto muito de corridas, e eu vi o desempenho, eu fui acompanhando um pouquinho mais a trajetória desses dois, que é os irmãos Abdala, que fizeram esse filme chamado To Die For, um filme que mostra a trajetória, a jornada de Felipe Nasser, que correu as 24 horas de Le Mans, que também correu as 24 horas de Daytona recentemente, e foi tricampeão na pista com a mesma equipe. E eu vi aquilo e foi sensacional a aula que esse cara deu dentro de Daytona. Então, uma coisa que eu estou imaginando e que eu quero ver nesse filme é justamente essa transição e a retomada que ele teve na vida depois de sair da Fórmula 1 por conta da vaga que ele perdeu na Sauber, por conta da Marnor também, que simplesmente desapareceu. Então, existe vida depois da Fórmula 1, existe vida fora da Fórmula 1. E é claro que é isso que a gente quer ver no filme To Die For, a história que mostra, que eu imagino que vai mostrar a saída do Felipe Nasser da equipe Sauber e a briga dele, a luta dele para se transformar nesse piloto gigantesco de endurance. Salve, galera, eu sou o Adriano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje, como eu falei para vocês aqui nessa introdução, que ficou até um pouco extensa, vamos ver o trailer de To Die For, que é a história de Felipe Nasser correndo as 24 horas de Le Mans, um cara que tentou correr e vencer as 24 horas de Le Mans. Ele é um filme totalmente brasileiro, feito pela galera da Abdala Brothers, e que inclusive eu adoraria falar com esses caras um pouco mais sobre o filme, entender um pouco mais desse filme, principalmente porque ele está sendo lançado em IMAX, nos cinemas. Ele já está sendo lançado e tendo testes lá nos Estados Unidos sobre isso, sobre esse filme para eles ver. E eu sei que esse filme era para ser lançado em 2025, porém ele será lançado agora em 2026. Então vamos aqui para a tela do computador e assistir ao trailer de To Die For 24 horas no limite. Breathe. You got this. Remember your training. Focus on the one thing that matters. Winning. Okay. Now I'm ready. Fire up. 24 hours on the clock. The world's greatest endurance. Como eu havia falado para vocês, a história do Felipe Nasser, né? Ele é corredor das categorias de endurance, IMSA, WEC, e também que esse filme vai retratar justamente as 24 horas de Le Mans. Salvo engano, é as 24 horas de Le Mans de 2024. E eu não sei se a ideia desse filme vai ser tipo um documentário no estilo Senna, o herói, o brasileiro campeão, ou se vai ser mais no estilo F1 o filme, que é um ótimo filme também, que eu tô devendo pra vocês sobre ele aqui no canal, vamos conversar geek sobre ele. Mas eu espero e eu imagino que vai ser mais puxado ao estilo de Fórmula 1, uma história realmente por trás de a gente entender como foi todo o processo de correr nas 24 horas de Le Mans. Uma coisa que eu também quero ver é, como eu já disse, a saída dele da Fórmula 1 para as categorias de endurance, as vitórias dele dentro de Daytona, dentro da categoria INSA, e é claro, a ascensão e o lugar da onde ele praticamente renasceu como uma fênix, que é a Porsche Penske. Motor race in the center of France. Le Mans is different from any other race that you can think of. Nice move, Felipe. You're the fastest car on track. Endurance racing is all about resilience. A jogada de câmera aqui parece muito que vai ser um estilo tipo documentário. Lembra a jogada de câmera do Drive to Survive. Negative, Felipe. Driver change and wet tires. Here, you need to truly trust your teammates. Se não tivesse parado para botar o pneu de chuva, a gente já tá liderando a corrida. It's little things like that that can lose you the races. Have to get back at the wheel again. Porra! Cara, tá aí uma coisa que, assim, como eu falei, ele é um filme falando da vida do Felipe Nasser, né? Uma coisa que, depois do Senna, depois de Ayrton Senna, que teve série, filme, livro, se eu não me engano, tem pilotos a mais, assim, depois do Senna. A gente tem Rubens Barrichello, que eu tenho certeza que se ele for um dia fazer um filme ou lançar um livro sobre a história da vida dele, vai existir um capítulo gigantesco sobre a Ferrari, sobre o que ele sofreu lá dentro da Ferrari, principalmente sobre uma Áustria aí, né? Temos também o Felipe Massa, que até hoje, o título de 2008 foi para os tribunais por conta de uma corrida manipulada, que é uma história também que, cara, o título 2008 dava para fazer um filme grande sobre isso. Foi uma temporada pra lá de tensa,
e também, como eu disse, com manipulações. Tá aí uma boa ideia aí para os Abdallah Brothers fazer um segundo filme do estilo corrida, caso eles queiram. Mas a gente também tem a história do Nasser. E agora também, recentemente, na Fórmula 1, tô até usando a camiseta, a gente tem o Gabriel Bortoleto. Então, assim, histórias, pilotos, após cena, pilotos bons mesmo, a gente tem de monte. A gente tem gente que realmente faz acontecer. Como eu falei, Rubinho e o Felipe Massa, eles estão, se eu não me engano, correndo na Stock. Rubinho até correu na NASCAR Brasil. Tem os filhos do Rubinho também. Nossa, eu esqueci dos filhos do Rubinho. Os Fittipaldis também. Nossa, eu tô esquecendo de uma galera, hein? Mas a gente tem muito piloto bom. Voltando ao que eu tava falando, né? Mas a gente tem muito piloto bom. Eu espero que To Die For, quando for lançado, abra o olho pra galera do Brasil, principalmente a galera do automobilismo que são viúvas do Senna, abram o olho pra dizer, olha, nós temos outros pilotos além do Senna. O Nasser é um exemplo de resiliência, de recuperação, de força e de trabalho duro. Cara, o cara conseguiu sair, o cara saiu da Fórmula 1, que é o ápice do automobilismo, e foi para a categoria de Endurance. A diferença entre um carro e outro era gritante. A diferença entre as categorias, entre as estratégias, entre os carros, são grandes. Eu acredito muito mais que a Endurance é mais difícil do que a Fórmula 1. E esse cara não só se reinventou, como cresceu e fez seu nome. Eu também adoraria saber como é que eles conseguiram usar as imagens da Porsche Penske, né, utilizar inclusive até mesmo o carro e o nome, já que a gente tá falando de uma equipe de corrida, de uma marca de carros, que com certeza deve ter rolado assim um investimento grande para isso. Não só isso também, mas acesso às imagens do Felipe Nasser. E também eu adoraria saber também se o Felipe Nasser se transformou num ator para fazer da sua própria história. Mas é isso que eu tô querendo realmente ver nesse vídeo. Eu acho que depois que eu até mesmo acabar esse trailer eu não vou falar mais nada, porque se eu falar vai ser redundância, mas dá pra glamorizar muito a história dele? Dá pra ser uma coisa muito romântica, algo que, como eu falei, abrisse o olho para os brasileiros que adoram automobilismo, viúvas de Senna, que falem que temos outros pilotos. Não tô querendo desmerecer o Senna aqui, eu não seria incapaz de fazer isso, eu seria um idiota se eu fizesse isso. Mas eu quero mostrar para vocês que existem outros pilotos, além de um único grande nome. Eu sei que o cara é um mártir, eu sei que ele morreu e eu sei o quão bom ele era, mas ainda assim a gente acaba esquecendo as outras pessoas. A gente tem, pelo menos que eu consigo me lembrar, os irmãos Fittipaldi correram, o Pietro Fittipaldi correu 2 provas de Fórmula 1, ele sofreu um acidente terrível também, se eu não me engano, nas categorias de Endurance. Dá pra fazer uma história sobre o Pietro? Dá. Felipe Massa, o título de 2008, dá pra fazer um filme sobre a história do Felipe Massa sobre aquela temporada? Dá. O problema é só a Fórmula 1. O Rubinho Barrichello, a mesma coisa. O cara viveu a sombra do Schumacher a sua temporada inteira. A primeiro momento que ele saiu da equipe Ferrari e foi pra Williams, eu acho, se eu não me engano era Williams, o cara mostrou que ele sempre esteve lado a lado do Senna, Senna. Ele sempre esteve lado a lado do Schumacher. Quem não lembra da ultrapassagem do Rubinho na Hungria, que ele foi ou era muro ou era os dois batia? O Nasser, que agora a gente não precisa nem falar porque ele vai ter um filme. Mas eu vou puxar gente mais ainda antiga, algo que é fora do meu tempo. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, um nome que eu acho que muitas pessoas não conhecem, mesmo levando o nome de um autódromo brasileiro, que é inclusive o palco da Fórmula 1, José Carlos Passe. Tá aí uma boa história realmente para se contar, principalmente porque o José Carlos Passe não só leva o nome do autódromo de Interlagos, como ele tem um próprio subtítulo, ele tem um título para ele que era o campeão não realizado. Ele era para ser campeão do mundo, ele não foi, ele morreu, infelizmente. Então a gente tem vários nomes na história do automobilismo brasileiro? Temos. Inclusive tem um filme, se eu não me engano também, que fala um pouco das histórias, não é bem um filme, né, mas um documentário, mas que fala da história do Emerson Fittipaldi e do Wilson Fittipaldi, a criação da Copersucar. Inclusive eu aposto que muitos nem conhecem esse documentário que eu tô falando. Eu já assisti, eu acho muito legal, e outro nome, né, que eu acabei de falar que dava pra fazer, que dava pra mostrar, que a gente tem muito piloto bom. Eu sei que Emerson, Nelson, Wilsinho vieram antes do Senna. Inclusive, o senhor Emerson tem o seu próprio documentário, que é da primeira equipe brasileira de Fórmula 1. Pois é, a Copersucar era isso, era a primeira equipe brasileira de Fórmula 1. Senna, a gente já tem muita coisa sobre ele, e é óbvio que tem bastante, mas ainda não é o suficiente para contar a grandeza da história desse cara. História sobre o Passe, não temos. Acho que no máximo tem um livro ou relatos de pessoas que viram ele correr, de pessoas que viveram o tempo de Fórmula 1 dele. Mas um filme não tem, uma série não tem, documentário não tem. Enfim. Okay, Felipe, you're up. What's the difference between a dream and reality? I know my life's on the line.
What else should I do? That's what winning Le Mans means to me. O bom é que elas agendas estão totalmente fora de ordem. Né? É isso, gente. Esse é o trailer de To Die For, 24 horas no limite. É uma história mostrando o recomeço para o Felipe Nasr dentro das categorias de Endurance, dentro da IMSA, dentro das 24 horas de Le Mans, como ele tentou vencer a corrida que, como eu falei pra vocês, se eu não me engano é de 2024. Ele ainda não venceu Le Mans, a gente tá em 2026, eu imagino que ele vá correr as 24 horas de Le Mans, e eu torço para que ele vença as 24 horas de Le Mans com a Porsche nesse ano. Ele já fez história correndo Daytona, então a gente pode colocar mais uma dessas no currículo dele. E eu vou com certeza assistir essas 24 horas. E quando esse filme também for lançado, eu faço questão de ir no cinema, gastar realmente uma nota, porque a IMAX não é muito barato, tá? Ingresso de IMAX não é muito barato. Mas eu faço questão de ser o primeiro na fila do cinema para assistir isso aqui. E eu também gostaria muito de ter mais informações sobre esse filme. Se a galera aí da Abdala Bros quiser me mandar algumas informações, eu agradeço mais ainda. E como eu disse ao longo desse vídeo, temos vários nomes, várias histórias, e se esses caras gostam muito de automobilismo e de fazer histórias, de filmes sobre automobilismo, acho que eu dei algumas ideias aqui que eles podem desenvolver ao longo da carreira deles, né? Enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui, eu não vou muito me estender, então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos, vai lá no trailer de To Die For que vai estar aqui na descrição e comentem lá, e também comentem aqui nesse vídeo o que vocês acharam do trailer, o que vocês esperam ver no filme, e também dá um apoio para esse projeto brasileiro que esses caras merecem, tá? E também as redes sociais deles, Instagram, canal no YouTube e até Twitter, se esses caras tiverem, vai estar tudo aqui na descrição para vocês ir lá, verem e acompanharem o desenvolvimento desse filme até ele ser lançado. Enfim, gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui e até mais.